Deus passou um período bastante longo sem falar com o seu povo. Pior coisa que tem é a pessoa que fica sem ouvir a voz de Deus. Que permanecemos e venhamos chegar até o final ouvindo a voz de Deus e sempre praticando o que está escrito, né? Vamos pedir a direção? Provérbios 7 hoje. Meu Deus, eu peço que o Senhor fale conosco e obrigado por revelar a nós tão pequeninos a tua vontade, a tua palavra. Amém. Versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Você sabe que ele fala guardar, não é você apenas guardar, né? Ou ter o conhecimento bíblico, mas é você praticar. O segredo da palavra de Deus está na nossa prática, no nosso esforço em querer agradar a Deus. Quando ele fala da menina dos olhos, você sabe que os nossos olhos têm algo chamado menina dos olhos, que precisa ser protegido, senão ficamos cegos. Então, quantas pessoas ficaram cegas na fé porque se deixaram afetar por algo, né? Por alguma má influência? O comentário do 2. A menina dos olhos é a pupila, uma parte essencial para a visão. Essa expressão passou a ser usada para demonstrar que algo é especial, que possui um grande prestígio para nós. É tudo aquilo que apreciamos e valorizamos muito. Assim, também devemos considerar as orientações divinas. Se as conhecermos e as praticarmos, seremos conduzidos à plena realização em todos os sentidos. Seguindo para o 3. Ata-as aos teus dedos, escreve-as na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. Então, duas coisas que nós devemos manter perto: sabedoria, não do mundo, mas a que vem de Deus, e a prudência. Quer dizer, sermos prudentes, sermos vigilantes, né? Foi uma das coisas das quais que o Senhor Jesus falou: orai e vigiai. Então, a sabedoria está na oração e a prudência na vigilância. E sobre a proteção, quando nós somos preciosos para Deus, também passamos a ser preciosos para o diabo, né? Ele nos quer. Então, ele vai lutar para que nós venhamos passar para o lado dele. Cuidado. No 5, para que elas te guardem da mulher alheia ou do homem alheio, né? Traduzindo para a mulher, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo. O que acontece? Salomão, ele gostava de observar, ele era observador. Então, ele ficava olhando o dia a dia das pessoas e isso inspirava ele a escrever os provérbios, né? Depois nós vamos ler também o livro de Eclesiastes, que foi ele quem escreveu. Então, tudo isso que ele veio a escrever foi ele olhando o dia a dia das pessoas, a rotina diária das pessoas. Seguindo aqui, né? No 8, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde, do dia, na tenebrosa noite, na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada, enriquetada, não parava em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou, com face impudente, e lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro e buscar diligentemente a tua face e te achei. Então, olha só, essa mulher saiu procurando alguém a quem ela pudesse, então, sacrificar, né? Então, quando ela beijou esse homem, ela falou assim: agora paguei os meus votos. Quer dizer, quantos homens de Deus também perderam a fé porque caíram em tentação, porque o diabo enviou uma tentação para ele, enviou uma pessoa que veio derrubá-lo na fé. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa fé, com a nossa salvação. No 16, já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito.
Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Então, ela está chamando aquela pessoa a se prostituir com ela, né? A fazer algo errado com ela. Então, ela falou, já preparei tudo, já tenho tudo preparado. Meu marido está longe, está em viagem, então estamos tranquilos. O diabo, ele é assim, o pecado, ele é assim, né? Ele não vai se apresentar como pecado. Ele vai se apresentar como um prazer, como algo muito bom, algo que vai saciar a sua vontade, que vai satisfazer seu desejo. O pecado, ele vem disfarçado, mas depois de consumado, ele vai mostrar sua verdadeira face. No 21, assim, o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões. Sabe, havia prostitutas naquele tempo que elas faziam parte do templo, era tipo sacerdotisa. Então, o ato sexual era, então, algo consumado para o Deus delas. Então, elas se prostituíam, mas era um ritual demoníaco para o Deus dela. Então, ela conseguiu laçar uma pessoa, né? Enfeitiçar, vamos dizer assim. No 22, o comentário, como o boi que vai ao matadouro. Muitas pessoas mergulhadas em uma vida transviada e pervertida não se atentam que caminham para a própria destruição. O prazer pelo perigo, pela tentação e pela carnalidade faz com que o ser humano ignore o fato de que é um mero mortal e que um dia o pecado cobrará o seu preço. Como um boi que vai ao matadouro, assim é aquele que despreza os bons conselhos que Deus dá para a vida. No 23, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, estai atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. E você acredita que mesmo assim, mesmo tendo um conselho como esse, há pessoas que ainda preferem praticar o que é errado? A Bíblia chama de consciência cauterizada. Pessoas que já não sentem mais que o que elas estão fazendo está errado, né? A cabeça dela está certa, mas está todo mundo errado, menos ela. Provérbios 8. Não clama porventura sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se posta. Então, olha só, a sabedoria, a inteligência, ela clama, quer dizer, ela grita. Quer dizer, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa tão sem juízo, sem pensar, impensada, enquanto isso a sabedoria clama. Quer dizer, e eu, por exemplo, que vejo o erro de alguém, não é para mim sair falando do erro dos outros para todo mundo, mas Deus permitiu que eu visse o erro de alguém, foi com propósito, é que eu não venha cometer o mesmo erro. Hoje nós vemos, por exemplo, na Bíblia, o erro de muitos homens de Deus. Por exemplo, nós lemos os erros de Saul. Davi também errou, mas errou muito, muito mais do que Saul, mas se converteu, né? Quer dizer, se arrependeu. Então nós temos os exemplos dos erros que eu vejo, né? Um escândalo como esse, o escândalo que houve no Éden, no Jardim do Éden, mas é para que eu possa me guardar e não cometer o mesmo erro. Vamos lá, no 3. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Comentário do 8. Palavras
sinceras. É bom sempre avaliarmos nossas palavras para que elas não sejam falsas, ofensivas ou injustas. A sinceridade prova o nosso caráter, por isso não permite palavras vãs e desonestas. Ao contrário, por andar de mãos dadas com a verdade, revela ensino e conforto e nunca deprecia ou desonra aquele que a escuta. A sinceridade nada tem a ver com a grosseria de muitas pessoas que se julgam fracas, mas ofendem outros dizendo tudo o que pensam. Seguindo para o 9. Aliás, antes de eu ler o 9, né? Há pessoas que cometem o sincericídio, quer dizer, pela sua grande sinceridade, elas põem tudo a perder. Então, você não pode sair falando tudo que você pensa. Você pensa, guarde para você, avalie. Vale a pena eu falar o que eu vou falar? Vale a pena eu expor essa situação? Então, tem coisas que nem sequer vale a pena. É melhor você guardar só para você. No 9, então. Todas elas são retas para aqueles que as entendem bem e justas para os que acham conhecimento. Aceita a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Então, ele compara o valor, né, da correção como a da prata, que era o de menor valor, e o conhecimento como ouro fino, quer dizer, algo muito valioso. Você tem conhecimento? Então, retém, pratica. 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Então, a sabedoria é ainda mais valiosa do que o ouro e do que a prata. E, de fato, né, a sabedoria torna a pessoa sábia, a pessoa que pratica. Não adianta a pessoa falar, às vezes a gente atende pessoas que a gente fala, olha, mas tá escrito, não, eu sei, mas e tal, não, eu sei, ela sabe, né, mas ela não pratica, então ela não é sábia, é nécia, para não falar outra coisa. Mas a pessoa sábia é a pessoa que pratica, ela sabe que está escrito, então ela pratica. No 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O comentário do versículo 12, sabedoria e prudência. A sabedoria é um conjunto de qualidades que faz o ser humano se desenvolver plenamente e ainda alcançar a salvação. Todo sábio é prudente, pois possui equilíbrio, sensatez e juízo. Assim, não é precipitado nem inconsequente. O caminho para se tornar sábio se abre quando há temperança na maneira de agir e falar, bom senso para as tomadas de decisão e meditação nos ensinamentos de Deus. Então, sabedoria e a prudência, as duas moram juntas, são casadas, né? As duas andam juntas. No 13, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Comentário, temor do Senhor e a oposição ao mal andam juntos. Quem faz o que é mal, de maneira nenhuma pode dizer que teme a Deus. Fazer o mal não é só praticar atos cruéis como matar, roubar ou caluniar, é também nutrir orgulho, arrogância e mentiras. O orgulhoso terá suas ações completamente afetadas por seu sentimento. O arrogante nunca terá boa convivência com os outros. E o que possui língua perversa e está disposto a tudo para conseguir seus objetivos, sofrerá o dano que ele próprio plantou. Infelizmente, o orgulho, a arrogância e a língua perversa podem ser facilmente encontrados na vida de muitos que professam ser de Deus. Estes, por não possuírem o mesmo caráter que o Altíssimo, provam que não pertencem a Ele. O 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscarem, me acharão. O comentário do 17. Amo os que me amam. Quantos têm andado em busca de um amor? Quantos têm sofrido e até morrido por nome dele? Mas o amor que Deus possui supera tudo o que o mundo acredita conhecer sobre amar. O amor divino é verdadeiro, compreensivo, afetuoso e zeloso.
Não é interesseiro nem opressor. Ao contrário, promove liberdade e plenitude. Porém, não são todos os que o possuem. Não porque Deus não queira dar, e sim porque são poucos os que o buscam. Quem ama a Deus o coloca acima de tudo e de todos. Faz o que lhe agrada e sacrifica a própria vontade. Eu lendo Eu amo os que me amam, eu lembrei de Malaquias 3:10, por exemplo, quando ele fala que o povo havia se desviado dele, né? Então ele fala: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Deus se torna para você apenas no momento em que você também se tornou para ele. Você precisa dar o primeiro passo. Deus, ele não invade a vida de ninguém. Ele é educado, então ele espera o seu primeiro passo para você se tornar para ele. Enquanto o ser humano não entende que ele é humano, ele é perecível, ele é como a flor, né, que hoje nasce, cresce, floresce, está bonito, mas amanhã murcha, cai e morre. Enquanto ele não entende isso, ele continua pensando que ele é o próprio Deus. E ele se acha melhor do que Deus, ou acha que Deus tem que atender ele em tudo. Na parte B ele diz: a madrugada é, para a maioria das pessoas, o único tempo disponível para descansar. É nessa hora que o sono, por ser mais agradável e profundo, renova e recupera as forças do ser humano. Por isso, sacrificá-lo é um preço alto que somente os que amam e querem obter mais de Deus estão dispostos a pagar. Mas a recompensa dessa entrega intensa e sincera também é grande e maior do que podemos imaginar. A retribuição total do amor divino. Que maravilha, né? Nós, por exemplo, o que eu posso falar, né? Alguma necessidade que eu tenha nesse mundo que Deus não tenha suprido? Há tanta coisa que eu gostaria de ter e não tenho, mas eu entendo, e desde o dia em que eu tive esse encontro com o Senhor Jesus, eu passei a entender que a maior necessidade que eu tinha já foi suprida. Jesus me salvou, né? A minha alma estava condenada por causa do pecado, condenada ao lago de fogo e enxofre. Jesus morreu por mim. Esse foi o maior milagre. Jesus ressuscitou e garantiu de que se eu permanecesse firme com ele, eu também ressuscitaria. Essa para mim é a maior virtude que eu posso ter e esperar do nosso Senhor Jesus. Seguindo o texto para o 18. Riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Quem está em Jesus naturalmente produz fruto. Amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, enfim, os frutos do Espírito. Está aí em Gálatas capítulo 5. Quem está em Jesus produz esse fruto. Ele fala: o meu fruto é mais precioso, mais valioso, mais refinado que o ouro. O ouro, quanto mais refinado ele é, mais caro ele é. Há o ouro de 24 quilates, né? O ouro mais caro, mais refinado, mais puro. Então, continuando no 20. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então ele está falando do Senhor Jesus, né? A própria sabedoria, o verbo encarnado. O comentário do 22 e 23. Me possuiu. O Altíssimo estabeleceu a sabedoria como a mais preciosa virtude e a valorizou, mostrando sua existência antes mesmo de suas obras mais antigas. Isto é, o próprio Deus a possuiu e a usou na criação. Por isso, tudo o que foi criado por ele é perfeito. Podemos ver, então, qual o valor e a função da sabedoria na vida do ser humano. Somente ela pode conceder ao homem entendimento profundo sobre cada situação da vida, habilidade para encontrar soluções e discernimento para distinguir com clareza as circunstâncias. Seguindo para o 24. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes se houvesse assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada.
Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Sabe o que eu entendo? Sabedoria também é um espírito que vem de Deus, né? Tá lá. Se eu não estou em erro, naquele candelabro dos 7 espíritos, está lá o espírito da sabedoria, né? É o espírito do Senhor. Olha só quando ela foi criada. No 27, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele. E era seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alçará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. O comentário diz: violenta a sua própria alma. Afastar-se de Deus é a certeza de dor para si mesmo. Quem em sã consciência deseja sofrer? Mas, infelizmente, essa é a escolha de todos aqueles que se mantêm longe do Senhor. Por rejeitarem os seus ensinamentos, desprezam sábios conselhos para a vida e tomam decisões erradas. Assim, menosprezam o fruto, pois caminham rapidamente para a própria destruição. A morte que ele fala que todos que não praticam, não seguem a Jesus, amam a morte, né? O que é amar a morte? Existem 2 mortes. A morte do corpo, que é aquela que naturalmente quem morre hoje vai ser sepultado ou cremado, mas existe a segunda morte. E essa segunda morte é a pior. A primeira do corpo, o corpo se deteriora, mas e a alma? A alma não morre, mas a alma pode sofrer a segunda morte. Diferente da morte do corpo, né, que a pessoa dorme, então acabou a vida dela nesse mundo. A segunda morte, a alma, vai sofrer no lago de fogo e enxofre, consciente de todas as coisas, pensando em todas as coisas, sabendo de todas as coisas. Essa é a pior morte. E Jesus morreu justamente para nos livrar dessa segunda morte. E ele ressuscitou, nos dando a garantia da seguinte forma, que se nós morrermos, ele é fiel para também nos ressuscitar juntamente com ele e nos dar a vida eterna. Então, nós recebemos esse presente maravilhoso da vida eterna, que é gratuito, mas exige o nosso sacrifício. O que você está fazendo para ter a vida eterna? Jesus, ele se sacrificou por você, sabia? Então, garanta a sua salvação, é o mínimo que a gente pode fazer. Tá certo? Gostou do conteúdo? Dá o seu gosto? Coloca nos comentários aqui se Deus tem falado consigo. E eu peço, vamos incentivar mais pessoas a lerem a Bíblia, porque se elas lerem a Bíblia, elas não vão ser enganadas por nada e por ninguém também, tá certo? Pode se inscrever no canal também, eu nunca peço, né? Mas hoje lembrei de pedir, então se inscreve caso não tenha se inscrito, tá bom? Fique bem, Deus abençoe.